Fala aí galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gustavo Antunes e nesse vídeo vamos falar sobre um tema muito polêmico e que de fato movimentou o Brasil, que foi a questão do monarca, a declaração que ele fez sobre a liberdade de expressão e que acabou envolvendo até mesmo o nazismo e foi considerado como uma apologia a essa ideologia, certo? Então, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre esse assunto e que toda essa polêmica acabou resultando na sua demissão. Para vocês verem o nível de quão sério foi essa fala que ele fez. Só para vocês verem, galera. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, dois ministros do Supremo Tribunal Federal, se posicionaram sobre essa declaração. Então, para vocês verem, foi algo tão marcante, foi algo que movimentou tanto o Brasil que até dois ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram questão de se posicionar. A coisa foi tão feia que até mesmo no Jornal Nacional, toda essa declaração, toda essa polêmica, teve sim espaço no Jornal Nacional. Então William Bonner falou sim sobre esse assunto e sem dúvidas acabou acalorando ainda mais as discussões sobre. É porque assim, galera, para quem não sabe, para quem não viu o vídeo, o Monark, quando estava aí no seu programa, no Flow Podcast, né, agora não é mais ele foi demitido, enfim, mas quando ele estava no programa, eles estavam debatendo sobre liberdade de expressão, e daí ele disse que, na opinião dele, a liberdade de expressão deveria ser de tal maneira que fosse permitido ter um partido nazista aqui no Brasil, que fosse permitido legalmente pela Constituição brasileira, para vocês verem, já começa aí, e além disso falou que, na opinião dele, ser anti-judeu ou antissemita não deveria ser crime, que a pessoa deveria ter sim esse direito, né? Daí o que aconteceu? Depois dessa fala dele, tanto dessas duas falas, a situação ficou muito séria. Até o próprio Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, que estavam no podcast, no programa, quase que foram prejudicados por conta disso, mas principalmente o Kim Kataguiri, porque o Kim Kataguiri também fez outras declarações e que levou a entender aí, muitas pessoas começaram a dizer que também o Kim era nazista e por aí vai. Então até o próprio parlamentar Kim Kataguiri se prejudicou muito por conta dessa série de declarações. E o que acontece, galera? Nós sabemos que o nazismo é algo muito sério. Sempre quando eu faço vídeos aqui no canal sobre o Holocausto, na verdade sobre a Segunda Guerra Mundial em geral, porque eu sempre dou foco para a Segunda Guerra, quando eu faço vídeo, e que sem dúvidas às vezes esbarra na questão do Holocausto, do genocídio que os alemães fizeram contra não só os judeus, mas até os povos eslavos, enfim, sempre faço questão de falar sobre esse tema porque nunca podemos deixar de falar, galera. Até porque, como diz aquela frase, nunca podemos esquecer a história, porque quando a gente esquece ela, estamos fadados a repeti-la. E por isso que eu digo, sempre devemos lembrar o que o nazismo fez para a humanidade, porque sem dúvidas é uma mancha enorme de sangue que temos e que provavelmente vai caminhar junto com a humanidade até o fim. Porque de fato é inegável a destruição e o que o nazismo, que o Holocausto representou para a humanidade, que foi o lado mais sujo, mais cruel do ser humano. Mas, enfim, a questão ali do monarca, ele até se desculpou, ele disse que estava embriagado. A gente sabe que essa questão de embriagado ou não, a gente sabe que o monarca sempre nos programas, pelo menos geralmente, né? Geralmente ele sempre estava aí usando alguma coisa, às vezes bebendo, consumindo algum produto alucinógeno, e era quase certo que ele estava ali sob efeito de alguma substância. E o problema é sempre isso, galera, porque o monarca, em todos os podcasts que ele fazia, geralmente os mais polêmicos era porque ele estava assim, sobre o uso de alguma substância, sobre efeito de alguma substância, e acabava falando besteira, até porque a gente sabe que existem muitos produtos aí que fazem a pessoa até perder a noção do que está falando. Então o monarca disse que foi por conta de estar embriagado e acabou falando aquelas coisas. Embriagado ou não, ele tem sim responsabilidade pelo que fala. Inclusive ele sempre falava, pelo menos no início do Flow e até no meados aí do podcast, ele sempre falava que o Flow era como se fosse um botequim, um barzinho, onde eles conversavam, trocavam ideias, mas de uma forma bem descontraída, né? E uma vez até um convidado contrariou ele e disse que na verdade não, o Flow Podcast tem um alcance muito grande, milhões de pessoas, e milhões de pessoas com pensamentos diametralmente opostos, que umas são totalmente contra certas falas. Então de fato o podcast não era um barzinho, um lugar para trocar ideia, porque de fato, galera, muitas pessoas assistiam, e não é à toa, isso foi provado nesse programa que fizeram, né? Estava a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, e os apresentadores, que no caso é o Monark,
e o Igor, né? E resumindo, galera, o que aconteceu depois de tudo isso? Depois dessas declarações, o Monark foi demitido, né? Vale lembrar que ele estava em quadro de sociedade com o Igor, porém eles acharam melhor então o Monark sair e deixar tudo para o Igor 3K, né? Pelo menos ele é conhecido assim. Inclusive, galera, quando eu estou falando, eu vou mostrando a imagem para vocês, só para vocês verem, porque alguns não conhecem pelo nome, mas só conhecem por ver, porque é impossível que você ainda não tenha visto algum corte do Flow Podcast, para ver a importância que ele tem. Enfim, então, depois de tudo isso, o Monark saiu do podcast, e além disso, para piorar, ele ainda está assim, sob investigação para ver a questão de apologia ao nazismo. E o deputado Kim Kataguiri tem que ver ainda exatamente sobre essa questão, mas tem tudo para ser aberto uma comissão de ética para ver se realmente o parlamentar fez apologia ao nazismo. E caso aconteça, aí, ele pode sim perder o mandato. Então, galera, são assuntos muito sérios. De fato, envolveu aí um dos maiores podcasts do Brasil. E, galera, assim, a questão do Monark, não é o que estou falando. Muitas pessoas que conheciam o Monark pessoalmente, que eram íntimos do Monark, fizeram questão de se declarar, de se posicionar, apoiando o Monark, não no que ele falou, porque todo mundo, até aqueles que eram muito próximos do Monark, o próprio Igor 3K fez questão de falar que o que o Monark falou era abominável, que era errado. O próprio Monark reconheceu o seu erro. Mas todos que defenderam o Monark falaram que o Monark falou besteira, mas que na verdade o Monark não é nazista, não é racista, homofóbico, enfim, várias outras coisas. Na verdade, galera, uma das coisas que faz o Monark às vezes falar essas besteiras é justamente o fato de ele estar usando alguma coisa, e além disso, defender aquela ideia de liberdade de expressão absoluta. E a gente sabe que obviamente vai sempre estar se chocando com ideias aí contra o nazismo, contra o racismo e a homofobia, até porque a liberdade de expressão 100% radical iria permitir todas as outras ideologias. Mas como alguns historiadores falaram, e eu acho muito interessante, o nazismo foge dessa ideia de liberdade de expressão, porque o nazismo, galera, uma das coisas que faz parte da essência do nazismo é justamente aniquilar a oposição, destruir a oposição. Então não se deve dar espaço, direito de fala para o nazismo, sendo que ele, caso esteja no poder, ele vai tirar todo esse direito de todas as outras ideologias, todas as outras pessoas. Inclusive teve uma discussão muito acalorada depois disso tudo, foi que falaram assim, o nazismo, por que o nazismo é proibido e o comunismo não? Porque o comunismo, a gente sabe, o comunismo também matou milhares, milhões de pessoas, inclusive só o Mao Tse Tung, só a China de Mao Tse Tung é acusada de matar mais de 80 milhões de pessoas no episódio da Grande Fome. União Soviética também teve o Holodomor, que matou aí milhões de pessoas, e daí vem a ideia, né? Por que então o comunismo também não é proibido? Vale lembrar que é uma questão muito interessante, inclusive é um debate legítimo, até porque, na verdade, é um argumento muito interessante, porque realmente, galera, faz sentido essa ideia. Até porque, de fato, o comunismo também é tão perigoso quanto o nazismo. Podemos ver aí em vários lugares que tiveram aí revoluções comunistas, e a gente sabe muito bem o que aconteceu. Mas esse assunto, esse tema, eu vou deixar para um outro vídeo falar sobre, porque realmente é algo tão complexo, digamos assim, que realmente merece um vídeo próprio para esse tema, para esse assunto. Beleza, galera? Então é isso mesmo, a ideia desse vídeo foi falar sobre toda essa situação do Flow Podcast, essa declaração do Monark, e que acabou culminando na sua saída do Flow Podcast. Ok, galera? Então, se puderem deixar um like aí para apoiar, porque assim você vai estar mostrando para o YouTube que você gostou do vídeo, e também, se puder, se inscrever no canal, não custa nada, e também clique no sininho para que quando tenha vídeo novo, você seja notificado, ok? Então, forte abraço a todos, falou e fui!